Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, dia 11 de outubro, nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título João Batista, Testemunha da Luz. O texto bíblico básico que nós iremos ler está em João 1, de 15 a 31. Vamos orar? Senhor, toda honra, glória e louvor seja dada a Ti, ó Pai onipotente. Nós estamos dando a Ti, Senhor Deus, a glória, porque o Senhor, somente o Senhor, é merecedor de toda glória, de toda honra e louvor. Recebe, Pai, a nossa adoração. Abençoa-nos de acordo com a Tua vontade. Ó meu Deus, e também fala aos nossos corações através deste estudo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Leiamos a palavra então. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. Porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então o quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que possamos responder àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Meu irmão, minha irmã, antes da gente fazer o estudo deste texto, né, conhecendo um pouco mais deste texto abençoado que nós lemos, eu te convido a pensar uma coisa. Que pensamentos vêm à sua mente quando você se olha no espelho? Quem você enxerga quando você se olha no espelho? Um grande homem, uma grande mulher, realizou grandes feitos, você é jovem, adulto. O que você vê? Com o estudo de hoje, eu quero que você pense como João Batista. Convém que Jesus cresça e que eu diminua. A hora que você olhar no espelho, que você pense como este grande homem de Deus que nós vamos conhecer um pouquinho mais a partir de agora. Amém? Vamos então. Como fundamento bíblico, nós temos que João Batista é o precursor do ministério público de Jesus. Ele mesmo afirmou isso quando ele falou, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. E isso, né? O profeta Isaías já tinha dito lá no capítulo 40, versículo 3. Lá no início do Evangelho de João, ele é apresentado para a gente como testemunha da luz. Ele veio para anunciar o verbo de Deus,
que é Jesus Cristo. João ele foi chamado de Batista, aquele que batiza, para enfatizar o ministério que recebera, né? O de batizar pessoas. Ele interpreta os banhos de purificação da religião judaica, ele reinterpreta, né, esses banhos de purificação, estabelecendo o batismo como um ato simbólico, para expressar o desejo de iniciar uma nova vida, a partir de quê? De um arrependimento desta pessoa que está se entregando a Jesus. João Batista, ele é da linhagem sacerdotal, filho dos sacerdotes Zacarias e Isabel, como nós vimos, né, na semana passada. Ele foi concebido como um milagre de Deus, né, porque Isabel era estéril. E desde o ventre, ele foi consagrado como nazireu à semelhança de Sansão. E com a predição do nascimento dele, é também anunciada a tarefa dele para o povo. Converter a muitos dos filhos de Israel ao Senhor, habilitando-os para Deus como um povo preparado para o Senhor. Lucas, ele vai trazer relatos bem detalhados de fatos referentes ao nascimento de João, que se deu numa região que era montanhosa, né, lá de Judá, e também Lucas informa que ele viveu nos desertos até os dias de se manifestar ao povo de Israel. Ele atuava na região da Judéia e batizava no Rio Jordão. As suas mensagens tinham um tom profético, à semelhança dos profetas mesmo, né? Isaías, Jeremias. E ele anunciava também o arrependimento dos pecados, a proximidade do reino de Deus e o juízo do Senhor, com discursos que eram fortes e radicais. E chegava a chamar os fariseus e os saduceus, né, os bambambãs, os judeus daquela época, como raça de víboras. Olha a ousadia de João. A novidade de João era que esse juízo de Deus viria com um castigo e era iminente. Em pouco tempo, Deus mesmo iria castigar com fogo a todos que não se arrependessem de seus pecados. E, no entanto, havia uma possibilidade de escapar desse castigo de Deus, se as pessoas se arrependessem de seus pecados e se dispusessem a uma mudança de atitude de vida em relação a outras pessoas, né? Segundo Jayce nos ensina, nos explica também. João, ele reconhece o seu papel de precursor do Messias, anunciando a vinda depois dele e reconhecendo-o como superior. Além de preparar o caminho para Jesus, ele realizou o batismo de Jesus e confirmou, olha, este é o Cordeiro de Deus, abrindo de alguma forma o caminho para o ministério terreno de Jesus. A severidade da mensagem de João foi dirigida a todas as pessoas, sem temor. Diante de posições sociais ou religiosas, ele não ligava para isso, e isso fez com que ele fosse preso. Quando isso aconteceu? Ele fez uma denúncia, né, sobre Herodes, que vivia uma relação pecaminosa e proibida com a sua cunhada Herodias. E aí, João foi mandado para a prisão e Herodes ordenou que João Batista fosse condenado à morte. Que momento triste foi esse na história de João. Jesus deu testemunho acerca de João, que dedicou sua vida a cumprir os propósitos de Deus, confirmando o seu chamado e autoridade espiritual. Jesus disse, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Porém, Jesus também fala, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Olha a humildade, né? O João Batista foi humilde, obediente e ousado. Trazendo tudo isso para os dias de hoje, como palavra que ilumina a vida, nós temos que o testemunho de João Batista nos desafia em muitos aspectos. Ele foi fiel ao propósito, né, que foi estabelecido por Deus, teve uma vida muito simples, ele largou o conforto da família e foi viver, né, na região de Judá, deixou a segurança do templo, né, da igreja e se dedicou à oração e ao jejum. Ele foi ousado e corajoso no anúncio da mensagem que ele proferia, sem fazer acepção de pessoas. Com isso, como nós vimos, ele pagou com a própria vida
aquela fidelidade que ele tinha aos princípios do reino de Deus a que ele foi chamado. Das muitas lições que nós podemos aprender com João, nós vamos destacar algumas aqui agora. Por exemplo, a autoridade espiritual que nos é dada para honrar aquele que nos envia. Deus é quem nos reveste de autoridade e de dons para um propósito. Seja esse propósito de ensino, de pregação, de exortação, de consolo ou de socorro a outros. Se você desempenha bem esta missão, você pode até encontrar alguém que vai falar: poxa, como você tem feito bem esse papel. Mas não se esqueça de lembrar a todos que a honra, a glória pertence ao Senhor. Como João, nós temos que testemunhar que maior é aquele que nos enviou, tanto em poder como em graça e amor. A oração e o jejum, elas fazem parte da disciplina do homem e da mulher de Deus, como também fez, na vida de João. Os evangelhos relatam a prática de oração de João e dos seus discípulos. Muito do que é possível realizar em termos de ministério e missão só é possível se você tem uma vida de oração, uma vida consagrada totalmente e unicamente a Deus. Ser fiel à mensagem do Evangelho pode trazer para você dificuldades e também reações negativas. João, ele incomodava muitas pessoas com a mensagem dele, Principalmente porque ele muitas vezes estava exortando, denunciando as coisas erradas, e o fato de anunciar o juízo de Deus não significa que ele não era uma pessoa que também amava. Não, ele amava, mas antes importava agradar a Deus do que aos homens. Devia ser assim conosco hoje, Deve ser assim conosco hoje. A despeito das reações negativas e das posições que as pessoas têm diante de nós, que somos servos, devemos ser fiéis à mensagem do Senhor que nos manda anunciar, mesmo quando ela não for tão agradável, e anunciar e ser ouvida por todas as pessoas. Não deturpar a mensagem para poder agradar a um ou a outro. A mensagem de arrependimento ainda é para os dias de hoje. Jesus veio revelar a graça e o amor de Deus e ele se ofereceu em sacrifício pelos pecados da humanidade. Mas para viver o perdão e a vida eterna, ainda é preciso que haja arrependimento e conversão. Haja uma metanoia, uma mudança de vida. O reino dos céus, ele continua próximo tanto em relação à acessibilidade, quanto ao tempo em que será estabelecido permanentemente o reino eterno, a vida eterna. Então, para fazer parte dele, é preciso que nos arrependamos dos nossos pecados e vivamos em amor a Deus. E como fazer isso? Praticando a palavra do Senhor, obedecendo. João também advertia sobre a necessidade de produzirem frutos às pessoas. Como prova desse arrependimento, ele dava instruções práticas de como fazer isso, apontando os pecados com os quais eles se identificavam, e muitos conheciam bem os próprios pecados. João falava assim: olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo, divida com quem não tem. Não cobre além do que foi estipulado. Não maltrate a ninguém. Não deis denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. E é importante também a gente ressaltar que o ministério cristão, ele muitas vezes, ele é, para nós, ele é como se nós estivéssemos também como João, preparando o caminho para que outras pessoas possam desenvolver a obra. Nesse sentido, a gente pode até destacar aquilo que Paulo falava, Uma pessoa planta, outra pessoa rega, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Lá em 1 Coríntios 3, de 5 a 9, a gente vê essa orientação de Paulo. Então, você é chamado, você é levado a falar do amor de Deus e você pode se sentir como um grande homem, uma grande mulher do Senhor a partir do momento também que você está preparando o caminho para que outros conheçam o verdadeiro amor e a verdadeira salvação que está em Jesus Cristo. E o que a gente pode concluir então? Ainda hoje, meu irmão, minha irmã,
nós somos chamados para preparar esse caminho do Senhor. Somos chamados para anunciar a salvação e testemunhar o poder do evangelho real de Jesus Cristo. João Batista, ele nos inspira a responder esse chamado com fé, com simplicidade e com ousadia. E lembrando sempre, toda honra, toda glória e todo louvor é devido somente a Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Amém? Deixo aqui alguns textos para que os irmãos e as irmãs possam estar refletindo durante a semana, conhecendo um pouquinho mais deste grande homem do Senhor, mas que teve esta humildade em estar apresentando e preparando o caminho do Senhor. Vamos orar? Deus, nós somos tão gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas, em nos deixar esse legado, Pai, a partir da vida de tantos homens e mulheres que se dedicaram, Senhor, como o João, para falar do Teu amor, para falar da Tua graça às pessoas, falar com fé, com simplicidade, mas com ousadia, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. E aqui nós estamos, Deus. Continua a nos usar como filhos e filhas do Senhor, para sermos, Senhor Deus, esta luz às pessoas que ainda não Te conhecem, falando a verdade em amor, Pai. É isso que nós desejamos. Meu Deus, dá-nos uma semana abençoada, nas decisões, nas situações que estaremos passando. Pedimos ao Senhor que nos oriente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A graça e a paz, amada igreja.